Que Deus abençoe ricamente e poderosamente você, meu amigo e minha amiga, você, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo aí agora. Eu quero trazer até você aquilo que eu recebi, que a Bíblia fala, de graça recebeste, de graça dai. E eu quero falar hoje para vocês, irmãos, sobre o poder da oração. A oração feita tem muitos seus poderes e suas eficácias. E eu queria levar até vocês uma passagem bíblica que encontra-se no livro de Atos 12, que fala sobre o rei Herodes persegue a Tiago e a Pedro. E vamos lá no versículo 1. A Bíblia fala que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja, para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asnos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados. Ora, 4 escoltas de 4 soldados dá um total de 16 soldados. Então 16 soldados estavam no cárcere a prender, a vigiar Pedro. E a Bíblia fala que 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava preso e durante a Páscoa não poderiam matá-lo. Iriam fazê-lo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. No momento que Pedro foi levado para o cárcere, a igreja entrou em oração. A igreja entrou em clamor, porque Pedro era uma das colunas de Cristo. E uma vez você desarticulando as lideranças, era necessário que o povo orasse. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Ele estava acorrentado sobre suas mãos e sobre seus pés. Haviam correntes com Pedro. Não tinha como Pedro fugir. Então a Bíblia fala que ele estava acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Além de ter 16 homens ao em volta do cárcere, ainda existiam mais 2 ali dentro. Agora vamos ver o que acontece quando a igreja ora. No versículo 7 está escrito que: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe às mãos. As correntes que aprisionavam Pedro, elas se romperam das mãos e dos pés. Disse-lhe o anjo a Pedro: cingi-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda da sentinela, chegaram ao portão de ferro
que estava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Então vocês podem ver aí, meus irmãos, que foi algo extraordinário que aconteceu com Pedro, ao ponto dos guardas não verem, não ouvirem as correntes se arrebentarem e as portas se abriram. E saindo, enveredaram por uma rua, seguiram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. A missão do anjo era só conduzir Pedro ao caminho. E a missão do anjo hoje em dia é te levar ao caminho para o qual você deve ir em frente. O caminho que lhe tira dessas prisões. Talvez a sua prisão hoje em dia seja o seu filho no mundo das drogas, o seu marido com amante, a falta de emprego, uma doença que está na sua vida, no seu corpo, ou num familiar seu. Talvez as suas correntes sejam esses remédios que você toma. E no versículo 11 a Bíblia fala que então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Agora eu te digo, meu amado irmão, por que tudo isso aconteceu na vida de Pedro? Como pode ter acontecido isso? Ele estava sendo vigiado por 16 homens do lado de fora do cárcere. E dentro do cárcere mais 2. As suas mãos estavam presas às correntes. Os seus pés estavam presos à corrente. Não haveria como Pedro sair. Mas uma coisa eu te digo. Quando a igreja se une em oração e clama a Deus, o Senhor, ele envia um anjo para livrar, assim como ele levou um anjo para livrar Pedro do cárcere. Ele pode enviar um anjo na sua vida aí onde você se encontra. Você não depende da oração de ninguém. Você não depende da oração do pastor, da oração do presbítero, do missionário, do apóstolo, do bispo. Você depende de Deus. O Senhor Jesus, ele está aí do teu lado, aí onde você se encontra. E a Bíblia fala que mais tarde Tiago, irmão do Senhor, ele também disse: muito pode por sua eficácia a oração do justo. Deus, o nosso santo juiz, ele sabe o momento certo em que ele deve agir na sua vida. Talvez você esteja passando pelo pior momento de sua vida, quando todos já te deram as costas, te abandonaram, você se sente traído, você se sente sozinho. Mas saiba que existe um Deus que pode e quer mudar a sua vida. Basta somente você tomar uma atitude hoje de se entregar para o Senhor Jesus, que é o único capaz de mudar a sua vida. Mas depende de você. Depende do seu querer. A Bíblia aqui mostra que quando a igreja orou, o anjo apareceu a Pedro. O anjo pode aparecer para você agora onde você se encontra, no seu trabalho, ou na condução, aí no seu carro, aí no cantinho na tua casa, no teu quarto, no banheiro. Nosso Deus, ele é Espírito. Ele está aqui no nosso meio agora, ele está ouvindo
a nossa conversa, ele está vendo esse vídeo que está sendo gravado agora e ele está falando no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não se importa com o que falam aí fora, que os pastores são todos ladrões, que os crentes são malucos. O que importa é você ter uma experiência com Deus. O que importa é a tua vida ser transformada. Pessoas ruins, pessoas erradas, sempre haverá, até a volta do Senhor Jesus. Mas o que mais importa nesse momento é você se entregar às mãos do Senhor Jesus. Nós não sabemos, meu amigo e minha amiga, o dia nem a hora que Ele vai voltar, ou que nós partiremos desse mundo. Se você partisse agora, você iria estar salvo? Você estaria junto com esse Deus? Então medite aí essa palavra. No livro de Atos 12, do versículo 1 até o 13. Leia, medite e peça para Deus falar no teu coração. Que Deus abençoe, guarde, proteja, o livre de todo mal. Que esta mensagem venha tocar no fundo do teu coração. Que Deus abra o seu entendimento para que o Santo dos Santos Ele venha tomar posse da tua alma. Um forte abraço a todos. Eu sou o missionário Fábio César, do grupo Missionário de Jesus. Esse foi o nosso momento com Deus desta quinta-feira. Um forte abraço e até um breve momento, em nome de Jesus.